Fala galera, Henrique Negrão aqui. Se você já segue meu canal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Se é a sua primeira vez, seja bem-vindo também. Meu canal ele fala sobre viagens e hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma novidade muito legal, que eu estou lançando um curso de inglês para viagem. Então assim, quem ainda não manja muito do inglês, quem quer praticar o inglês, quem é o primeiro contato com o inglês, esse curso aqui é para vocês. Confere meu canal aí também, que tem muito sobre viagens, eu dou diversas dicas, tudo que vocês precisarem aí do mundo das viagens. Eu sou um agente de viagens, tá? Então assim, eu tenho aqui no meu canal os pacotes de viagem, eu tenho blog, eu tenho podcast, eu tenho aí o meu site da agência. Além disso, aqui no YouTube eu dou diversas dicas para vocês. Eu não peço nada em troca a não ser um like e você me seguir se você gostar do meu conteúdo, beleza? Tem vários conteúdos bons aí sobre tradução simultânea, sobre cartão Black, sobre roteiros de viagem, quanto eu paguei nas minhas viagens, dicas, passeios, enfim, tem muita coisa mesmo aqui no meu canal. Recomendo que você dê uma olhada. E o assunto hoje aqui é sobre esse curso de inglês, né? E assim, esse curso, só para vocês saberem, ele tem 59 aulas até o momento, tá? Eu tô mostrando aqui para vocês agora no meu computador, ó. Aqui tem a apostila, só para vocês saberem, essa é a apostila. Nós temos aula aí de verb to be, de prepositions, de questions, de 5W2H, enfim, uma sessão completa aqui de gramática. Depois tem uma sessão aí de melhora aí do seu vocabulário. Depois tem ali de situações corriqueiras que você pode passar quando você estiver viajando. Então, por exemplo, quando você estiver trocando dinheiro na casa de câmbio, comprando roupas, perguntando por direções, em táxi, hotel, alugando carro. Por fim, um quarto módulo mostrando um pouco sobre aplicativos de tradução simultânea, aplicativos de mapa, como que você tira o visto dos Estados Unidos e falsos cognatos também. Então a gente já tem 59 aulas nesse curso. Eu convido você a conhecer pelo link que está na bio. E como assim eu tenho muita confiança no meu taco, eu queria dizer para vocês que aqui no YouTube vai ter de graça a primeira aula desse curso. Então fiquem aí agora com a primeira aula do curso totalmente de graça. E se vocês quiserem conferir o restante das aulas, vocês são muito bem-vindos a clicar no primeiro link da descrição, conferir, e dá para parcelar, dá para fazer do jeito que vocês quiserem. Então fiquem aí com essa primeira aula, eu espero que vocês gostem e confiram meu canal também, que tá muito da hora, beleza? A gente se vê muito em breve, valeu e tchau. E aí pessoal, sejam bem-vindos. Essa aqui é a primeira aula do meu curso de inglês para viagens. Eu espero que vocês gostem bastante. Vocês podem deixar feedbacks, podem fazer perguntas, como sempre eu falo aí na seção dos comentários, tá? Vamos direto pro conteúdo sem enrolação. Só para vocês entenderem como é que vai ser a dinâmica desse curso aqui, eu pretendo sempre mostrar no meu computador aqui a apostila, que é o material que vocês têm também, e aí eu recomendo que vocês imprimam, tenham um caderno, enfim, do jeito que cada um preferir aprender, cada um tem seu método. E aqui eu vou deixar um rascunhozinho para eu poder ir escrevendo algumas coisinhas aqui que forem úteis, tá? Então, sem mais delongas, essa é a primeira aula do módulo 1, que é o módulo de Grammar. Grammar, para quem não sabe, é gramática. E assim, gente, tem vários modos de você ensinar inglês, né? Sendo assim, o principal deles, uma regra assim que muita gente utiliza, que é de não traduzir. Só que quando você não traduz alguma coisa, eu acho que implica ali, funciona mais quando você está num curso presencial, que você consegue, por exemplo, falar: do you know what hand is? Hand. E aí você fica, por exemplo, falando: ó, isso aqui é uma mão. Shirt, você fica conversando aí com a pessoa, você consegue apontar para coisas de uma maneira mais dinâmica, né? Como isso aqui é um curso que, enquanto você está assistindo, eu não tenho o seu feedback, né? Se você está entendendo ou não, vão ter algumas coisas aí que eu vou ter que acabar traduzindo, tá? Então, foquem aí bastante, principalmente na minha pronúncia, foquem aí na tradução e claro que eu vou explicando as regras que tiverem por trás aí, pra gente ter um entendimento correto aqui da gramática, tá? Não pulem esse módulo de jeito nenhum. Eu sei que esse módulo aqui vai ser talvez um pouco chato, mas não pulem ele, porque esse módulo aqui vai ser o mais importante do curso, que vai te levar a aprender o inglês de forma certa, tá bom? Então, sem mais delongas, gente, nós vamos aqui para a nossa primeira aula, que é a aula do verb to be. Gente, o verb to be, se você já tem algum contato com inglês, você já deve ter ouvido, e mesmo se você não tiver contato com inglês, é bem provável que você já ouviu falar do verb to be. Então vamos começar primeiro aqui com isso aqui, ó, essa regrinha aqui, ó. Toda vez que a gente tem um verbo em inglês, a gente sempre coloca o to na frente, ou antes do verbo, né? Quando a gente quer falar da forma infinitiva desse verbo. E o que é uma forma infinitiva? É a forma normal do verbo. Então, por exemplo, a gente tem o verbo falar. O falar é a forma infinitiva. E normalmente essa forma infinitiva ela termina com ar, ou ir. Então, alguns exemplos em português mesmo. Nós temos falar, sorrir, fazer, correr,
amar, enfim, todos esses são verbos que você tem na forma infinitiva, ele termina com ar, ir. E no inglês, quando você quer utilizar esse verbo nessa forma, você tem que colocar o to na frente. Então, talvez em inglês, vamos pegar alguns verbos mais comuns, que talvez a maior parte das pessoas já tenham visto. Nós temos o verbo to love, to have, to be, to know, to work, enfim, por aí vai, beleza? Não precisem ficar preocupados que todos esses verbos a gente vai ver mais na frente. Mas aqui, na primeira lição, a gente vai falar um pouco sobre o verb to be, que é um dos verbos mais importantes aqui do inglês. E o verb to be, ele tem dois significados principais, sendo eles ser ou estar. Então, o verb to be ele vai significar ser, eu sou, você é, nós somos, ou estar, eu estou, você está, nós estamos. Então, vai depender do contexto. E isso a gente vai ver que no inglês é muito comum, tá? Que a palavra, a tradução da palavra vai depender do contexto. Tem palavra que tem mais de uma tradução e tudo isso vai depender. O inglês é uma língua um pouco assim doida, mas vocês vão ver o tanto que inglês é tranquilo de aprender comparado com o português, tá? O inglês é bem mais fácil de aprender que o português, principalmente ali quando a gente leva em conta conjugações verbais, enfim, vocês vão ver o que eu tô falando. E a gente também vai falar de pronome, pronomes que são as pessoas, né? Nós temos aí a primeira pessoa do singular, segunda pessoa, enfim. E no inglês a gente tem, ó, sempre em toda sessão aqui na apostila, vocês vão observar, tem as palavras-chave que a gente vai aprender na aula, né? Então nessa primeira aula nós temos o I, isso aqui é a letra I, tá? É a letra I em maiúsculo. Sempre que você quiser utilizar a letra I significando eu, você vai ter que utilizar ela em maiúsculo. Então isso aqui é I. Nós temos he, she e it, you, we e they. Esses são os pronomes que nós temos. Os pronomes, para vocês saberem, é igual do português, que a gente tem eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui no inglês nós temos I, he, she, it, you, we, they. Então o I vai ser o eu, primeira pessoa do singular, né? E aí aqui nós temos o he ou she, que é ele ou ela, né? Então he e she vai significar a mesma coisa, só que depende se a gente está falando de um homem ou de uma mulher, ele ou ela. E a gente tem o it, que é uma coisa um pouco diferente do português, né? Que ele pode ser traduzido como isto, mas o it, ele significa, é aquele sujeito que ele não é uma pessoa. Então ele pode ser um objeto, ele pode ser uma coisa, pode ser um animal. Para tudo isso a gente vai usar aí o it. Então, no português, como que a gente tem, se a gente vai se referir a um cachorro? A gente usa o ele, que seria, no caso, se a gente fosse traduzir para o inglês, seria o he. Mas no inglês não. Se você está se referindo a uma coisa que não é um humano, você tem que usar o it. Mas aqui entre nós, no exemplo de cachorro e animais em geral, como a gente ama animais, animais são nossos amigos, nossos filhos, né? Assim, é bem comum de você usar para animais o he ou she também, tá? Mas no inglês formal, nós temos que animais, objetos, ele deveria ter sido usado o it. Mas aí é questão ali da convivência, de falar ali no dia a dia, né? Mas eu preciso explicar aqui para vocês. A gente tem o you, que é uma palavra aí que eu creio que muitas pessoas saibam, mas uma coisa que eu acho que as pessoas talvez não saibam é que o you pode ser você no singular ou vocês no plural. Então vai depender novamente do contexto da frase. Se você estiver se referindo a mais de uma pessoa, você vai usar o you falando de vocês. Se você estiver falando só de uma pessoa, você vai falar you, você no singular, né? Então aqui o you pode ser para os dois. Nós temos o we significa nós. We Are The World, que é a música lá do Michael Jackson, daquele tanto de artista que teve, né? E por fim nós temos o they. E aí o they, ao contrário do he e do she, o they pode significar tanto eles quanto elas. Eu sei, o inglês é meio doido, né? Mas enfim. E esses são os nossos pronomes, gente. Daqui a pouco a gente vai ver uma tabelinha mostrando todos eles, tá? Então esses aqui são os nossos 7 pronomes, tá? E aí, como eu falei para vocês, nós temos o verb to be, que significa ser ou estar. Essas regras que eu vou mostrar aqui para vocês agora, elas se encaixam só nesse verbo aqui, tá? Só no verb to be. São regras exclusivas do verb to be. Quando a gente conjuga o verb to be, é diferente se a gente vai conjugar todos os outros verbos que a gente tem no inglês. Então o verb to be, por isso que ele merece uma aula exclusiva dele, só para vocês entenderem. E é para isso que a gente vai chegar aqui agora nessa tabelinha aqui, ó. A gente tem o verb to be e os pronomes pessoais. Aqui a gente tem o I, a gente tem o he, she, it, e a gente tem o you, we e they, que são os pronomes.
E nessa tabelinha nós temos aqui o present, que seria o presente, né, o tempo presente, e o past, que é o passado. Então, o verbo to be, ele vai assumir diferentes formas conforme você está falando de um determinado pronome e de um determinado tempo verbal. Se você quer utilizar eu e usar o verbo to be no presente, você vai utilizar o am. Então, nós falamos agora há pouco que o verbo to be significa ser ou estar, certo? Então, se eu quero falar eu, quando eu vou conjugar o verbo ser ou estar, eu vou conjugar como eu sou ou eu estou. Não é isso aí mesmo? Então, sempre que eu quiser falar em inglês eu sou ou eu estou, como vocês estão vendo aqui na tabelinha, no verbo to be, o verbo vai ser o am. Então, I am. E aí, eu creio que muita gente já deve ter ouvido isso aqui em alguma coisa. Tem um filme do Will Smith que chama I Am a Legend, né? Eu Sou a Lenda, que é aquele filme que tem uns zumbis, enfim. Então, I am significa eu sou ou eu estou. Então, aí eu posso virar para vocês, por exemplo, e falar I am Henrique. Eu sou Henrique. Então, eu já usei aí o verbo to be. E eu também posso virar para vocês e falar I am okay. O que é o I am okay? Eu estou ok. Aí que eu falei para vocês que vai depender do contexto, né? Se você quiser utilizar, por exemplo, o ser ou estar, o verb to be, né, no inglês, vai depender do contexto para você saber se você está querendo dizer eu sou ou eu estou. Se eu falar para vocês I am okay, faz sentido a tradução ser eu sou ok? Não faz sentido, né? Então, por eliminação ali, por contexto, a gente sabe que I am ok, o verbo to be significa estar. Eu estou ok. Beleza? Então, o I am aí é o verbo eu sou, eu estou no tempo verbal do presente. E do mesmo jeito nós temos aqui o passado. Então, sempre que você quiser usar aqui o para falar de você, só que no passado do verbo to be, a gente vai usar o was. Então, se você quiser falar, por exemplo, eu era, ou então eu estava, você vai usar I was. E aí vai depender do que você está falando, né? Por exemplo, a gente pode falar I was here yesterday. Então, olha aí, ó, já coloquei mais palavras. Não precisa preocupar se vocês não entenderem tudo, tá? A gente vai trabalhar isso tudo mais pra frente, mas I was here yesterday. Eu estava here. Here é o quê? Here é aqui. I was here yesterday. Yesterday é uma palavra aí também que muita gente sabe, principalmente pela música, né? Então, yesterday é ontem. Se a gente está falando de ontem, a gente está falando do passado. Então, a gente precisa usar o I was. I was here yesterday. Eu estava aqui ontem. Então, como é no passado, a gente precisa usar o verbo to be no passado. Do mesmo jeito, se a gente quiser usar para he, para she ou para it, a gente sempre vai usar o is no presente e o was, que é o mesmo aqui do I, né? O was no passado. Então, a gente tem uma música aí muito famosa, me desculpem, tá? Quem tá assistindo, mas tem a música She is Dog. Quem nunca ouviu essa música, né? Então, a própria música fala, ela é dog, 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 dog. She is dog. Então, só para vocês entenderem, ó, quando ele quer falar que ela é dog, enfim, não vou entrar aqui nessa condição, vai usar o she is dog. Então, a gente está falando ela, aí o verbo to be vai significar ser ou estar, né? Então, nesse caso aqui, qual dos dois que vai ser? Se você respondeu você acertou, porque vai ser aqui, ó, ela é, ela é dog, she is beautiful, she is my friend, enfim, tem vários exemplos que você pode dar, tá? E do mesmo jeito, se você for usar aqui para you, we e they, você vai usar o are, a pronúncia, tá? E se for no passado, você vai usar o were, repitam comigo aqui essa pronúncia, were. Tem muita gente que fala where, mas não é where. A gente vai ver que where é outra palavra mais pra frente. Isso aqui é were, tá? E é o passado do verbo to be para you, we e they. Então, you were, we were, they were. Isso aqui é o passado. E no presente é you are, we are, they are. E aí tem a música que eu falei pra vocês, né? We are the world. We are the world. Nós somos o mundo. We are the world. Porque o verbo to be é ser ou estar. Então, we are é nós somos.
Beleza? Viu como é tranquilo, gente? Essa tabelinha aqui, ó, isso aqui vai ajudar muito vocês nesse começo aqui que vocês estão tentando decorar como que é o verb to be. Então foquem bastante aqui nessa tabelinha para poder entender qual verb to be você vai usar com qual pronome, tá? E aqui tem uma seçãozinha que eu acho muito interessante, que é o seguinte: nem sempre nós vamos ter o pronome escrito ali certinho para a gente falar, ah, isso aqui é um he, peraí, deixa eu olhar aqui na tabela, ah, he is. Não vai ser assim, né, quando a gente estiver conversando com uma pessoa, né? Então, muitas das vezes, esse pronome ele vai ser substituído pelo sujeito. Como assim? Imagina, por exemplo, que eu quero falar o Henrique é legal. O Henrique é legal. Então, agora, Henrique, tananã, vocês podem ir já pensando, podem já responder se já estiverem sabendo. Henrique, vamos colocar aqui, ó, Henrique, tananã, cool, que seria legal, né? Então aqui a gente tem que colocar algum verbo. Isso aqui é para significar o Henrique é legal, não é mesmo? Henrique, tananã, cool. Qual seria o verb to be para a gente colocar aqui para significar que o Henrique é legal? Se você respondeu is, você acertou. Meus parabéns. Por quê? Porque quando a gente pega aqui o nome Henrique, para qual pronome aqui a gente tem o nome Henrique? O Henrique ele vai ser o pronome he, porque Henrique não no caso aqui não sou, eu sou o Henrique, mas nesse exemplo aqui não, né? O Henrique ele é uma outra pessoa que a gente está se referindo. Então o Henrique é ele, que é o verb to be he. O Henrique é ele. Do mesmo jeito que se eu falar, por exemplo, my dog, o que a gente vai usar aqui? A gente vai usar também o is, porque my dog seria o it, ou em alguns casos o he, como eu falei para vocês, né? Mas seria o it, o pronome equivalente ao my dog. Não vai ser sempre que a gente vai ter aqui, ó, it is. Pode ter, com certeza pode ter, mas muitas das vezes a gente vai se referir aqui à pessoa. Então, vamos ver mais um exemplo aqui, ó. My friends, here yesterday. E aí? E agora, gente? Qual verb to be que a gente tem que usar aqui? E se você respondeu were, você acertou. Por que o were? Primeiramente, a gente tem que analisar toda a frase, né? Nós temos aqui yesterday. Yesterday, como eu falei para vocês, é ontem. Então, a gente está falando aqui de uma situação hipotética do passado. Então, só aí a gente já sabe que é passado. Então, vai ser algum desses três, né? Vai ser ou was ou were, né? Dois, na verdade. Aí, quando a gente pega aqui my friends, qual seria o pronome que a gente trocaria aqui por my friends? Se você respondeu they, você tá certo, porque my friends, que são meus amigos, são eles. Como não envolve eu, não é I, não envolve só uma pessoa, não vai ser he, she, it. Como eu estou me referindo a eles no plural, o que a gente vai utilizar vai ser o they. Então, my friends, they were here yesterday. Vamos até colocar aqui, ó. My friends were here yesterday. Essa é a frase aí pra gente entender o verb to be. Deu para entender esse comecinho aqui, gente? O que vocês me falam? Ó, só para vocês verem aqui, ó, na apostila a gente tem um guia mostrando, ó, a tradução usando o verb to be, como eu falei que ele é ser ou estar, né? Então, quando a gente tem aqui com I am, com o I, vai ficar eu sou ou eu estou. Se for is, vai ser he is, ele é ou ele está. She is, it is. A gente vai ter o are, que aí é para você ou vocês. Então aqui eu separei, ó, quando utilizado com you no singular, a gente vai ter você, né? Então você é ou você está, ou então vocês são ou vocês estão. E aqui nós temos o somos e estamos quando é utilizado com we, que é nós somos, nós estamos. E se for eles, a gente vai ter eles são ou eles estão, que é quando é utilizado com they. E eu vou colocar aqui também, só para completar, quando é utilizado com you no plural, quando é vocês, né? Vocês são ou vocês estão, também seria aqui o you are,
tá? E no passado a gente vai ter o was, que é era ou estava. Então, eu era ou eu estava, você era ou você estava. E o were, que aí vai depender também aqui. Eu vou colocar aqui essa questão do you também para auxiliar vocês. Aqui do lado do they, para completar aqui a apostila, né? Então aqui na apostila tem tudo que eu expliquei para vocês agora, né? Que o verbo to be significa ser ou estar. Sobre a questão do verbo na forma infinitiva, que ele ganha esse to no começo. E o verbo to be ele é diferente, que ele tem conjugações para diferentes pronomes. Nós temos aqui o I am, blá blá blá. E aqui a questão de você nem sempre utilizar o pronome, e sim, às vezes, utilizar Henrique, my dog, my friends, ao invés de utilizar aqui o pronome em si, né? Então, essa é a primeira aula para vocês, gente. Eu espero que vocês estejam aí absorvendo essa questão do verb to be. Podem ficar tranquilos que nas próximas aulas a gente vai aprender muito mais sobre isso aqui de verb to be, tá? Mas essa primeira aula aqui, ela é um pouquinho mais densa, que tem muita coisa ali, muito conteúdo para explicar, mas ela é importantíssima aí. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? A gente se vê aí na próxima aula.